em uma série de diálogos que Jesus inicia acerca de transformação, acerca de novo nascimento. Hoje nós vamos conhecer a história de Nicodemos, que é o tema da nossa lição, conversa de Nicodemos sobre o novo nascimento. Vamos estudar no próximo domingo também sobre a mulher samaritana, o oficial romano, e no outro domingo, João capítulo 5, sobre a conversa, o diálogo que Jesus teve no pé do tanque de Betesda. São 4 diálogos onde o novo nascimento é o centro, é o foco do que Jesus veio ministrar. Nós vamos ler juntos do versículo 1 ao 21 do capítulo 3. Quero convidar você a ler bem forte, compassadamente. Nós vamos ter alguns irmãos da Bíblia manuscrita que vão entrar conosco daqui a pouco para ler também. Versículo 1. Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se Volta alguém do começo lá, volta do começo lá, equipe, vamos lá, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3,7. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. João 3,9. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitas o nosso testemunho. João 3,11. João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé nessa manhã. Bom, para a gente entender um pouquinho do capítulo de número 3, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 2. Rapidamente, nós estudamos aqui no último domingo, o primeiro milagre de Jesus. Jesus transforma a água em vinho em um casamento. Então tem tanto significado, tanta coisa boa para a gente aprender nesse texto. Nós não estudamos a segunda parte do capítulo 2, mas é onde Jesus purifica o templo. Ele vai até o templo, lá estavam os vendilhões, pessoas que já levavam sacrifício pronto, os animais vendiam, lucravam em cima disso. Jesus expulsa, vira a mesa, a gente conhece toda essa história,
mas no finalzinho do capítulo 2, é importante dizer que o texto bíblico ele é todo ungido por Deus e ele foi escrito diretamente, de forma corrida. E mais para frente, para facilitar o acesso, houveram a inserção dos capítulos e dos versículos. Então, quando geralmente um capítulo se quebra, aquilo necessariamente não estava no texto original. Foi colocado depois pelo tradutor para a gente acessar um local específico do texto. Mas o finalzinho do capítulo 2 fala muito acerca do encontro que Jesus teve com Nicodemos. João 2, 23, vou pedir que coloque aqui na tela, me acompanhe por favor. Olha o que está escrito aqui. Jesus vai questionar agora a natureza humana e a crença que eles tinham, na verdade, na sua palavra e naquilo que ele fazia. Versículo 23 do capítulo 2. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muito vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Versículo 24. Mas o próprio Jesus, o que está dizendo aí? Não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Jesus que sonda os corações, que conhece as pessoas. Agora, olhando para o coração daqueles homens, a Bíblia diz que Jesus não se confiava a eles. 25. E não se precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza dos homens. Vamos lá. Nós temos aqui uma série de pessoas que começam a se aproximar de Jesus, a crer em Jesus, mas com uma fé extremamente superficial. Eles gostavam de ver os milagres, de ver o que era diferente. Mais para frente a gente vai ver pessoas que seguiam Jesus porque queriam o alimento, queriam saber o que estava acontecendo, mas eles não tinham uma fé que gerasse transformação. Não havia neles uma fé para a salvação. E a gente vai perceber no capítulo 3, contrastando com a postura daqueles do final do capítulo 2, que creram em Jesus, mas Jesus não se confiava a eles, porque sondava o coração dos homens. A gente vai perceber um homem diferente, que se aproxima de Jesus, e esse homem ele tem um interesse diferenciado, um interesse que vai além dos demais. Versículo 25 do capítulo 2, e não precisava que alguém desse testemunho a respeito do homem. Veja na sua Bíblia, me ajuda aqui na tela, porque ele mesmo sabia o que era a natureza do homem. Note o versículo 1 do capítulo 3, ele fala, olha, não precisava de testemunho do homem, ele sabia a natureza do homem. Versículo 1, havia entre os fariseus o quê? Um homem. Versículo 1 do capítulo 3, a gente está correndo o texto, me ajuda aqui, vamos lá, pra gente, hoje é João 3, coloca aí, João, perfeito. Havia entre os fariseus um homem. Então vamos lá, quem é esse homem que manifesta esse interesse diferente dos demais que queriam estar perto de Jesus com uma fé superficial? Quem é esse homem que queria conhecer Jesus? E nós temos um encontro inusitado, registrado, importante aqui da Bíblia, que vai gerar outras repercussões. O nome desse homem é justamente Nicodemos, uma figura conhecida da Bíblia. Versículo 1 ao 3 diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 1, dê uma olhadinha na sua Bíblia, nós temos muitas informações acerca desse homem Nicodemos. Se você quiser marcar na sua revista, no seu guia, na sua Bíblia, aproveite. Primeira informação que nós temos é a informação física e de gênero. Nós temos um homem que se aproxima de Jesus. Segunda informação, a sua informação étnica e de nacionalidade. Nós temos aqui um judeu. Então, versículo 1 faz questão de dizer quem era esse homem chamado Nicodemos. Era homem, era judeu, e a sua condição espiritual, está aí no texto também, havia entre os fariseus um homem, esse homem era fariseu. Eu tenho que abrir um hiato aqui, acerca dos fariseus, porque por todo o ministério de Jesus, a gente vai ver esses encontros inusitados entre Jesus e os fariseus. Quem eram os fariseus? A gente vai perceber que os fariseus não aparecem no Antigo Testamento. Você pode procurar na Bíblia, saduceus, fariseus, eles não aparecem.
Eles não fazem parte do contexto bíblico, eles surgem justamente naqueles 407 anos, aquele período intertestamentário, ou durante o cativeiro na Babilônia, talvez também lá seja uma das explicações, mas a gente tem esse grupo novo surgindo, e que no Novo Testamento vai aparecer várias vezes. A gente vai ver os saduceus, que era um grupo mais liberal, um pouco mais aberto do que os fariseus, e do outro lado nós tínhamos os fariseus. Os fariseus, eles eram mais legalistas. Os fariseus, eles eram mais radicais, eles eram mais rígidos. Flávio Josefo, e eu hoje de madrugada consegui ler essa nota, ele estipulava que haviam cerca de 6.000 fariseus na época de Jesus. Era um grupo extremamente respeitado, um grupo extremamente influente naquela época, e eles nascem justamente nesse período, entre Novo Testamento e Antigo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento, com uma excelente intenção. Eles perceberam que ao longo da história, o povo pecou, o povo se apegou à idolatria, se afastou de Deus. O julgamento veio por diversas vezes, foram levados como cativeiros, e eles agora se levantam justamente para se separar, essa é a definição. Eles queriam fazer aquilo que é certo, queriam se aproximar de Deus, viver uma vida correta, uma vida piedosa, uma vida santificada. E eles começam, o nome no início é o nome Parashim, começou muito bem, eles começaram a querer se separar, viver uma vida santificada, até chegarem ao ponto de se acharem melhor do que os outros. Aquilo que começou bem, começou a virar um pouco de legalismo, começou a virar um pouco de extremismo, e agora esses homens que queriam, de alguma maneira, agradar a Deus, começaram a escrever, a ter suas próprias regras. Não apenas aquilo que a lei de Moisés dizia, mas eles tinham a Mishnah, ou seja, uma série de interpretações, dezenas, centenas de regras em relação ao sábado, em relação ao templo, em relação a como podia se portar, uma série de regras e de coisas, de pensamentos de sábios daquela época, que eles ensinavam, seguiam, e aquilo foi levando esse grupo de pessoas a se acharem melhores do que os outros. Lembra da história, onde Jesus diz que entra num templo um publicano e um fariseu? Quem lembra dessa história, né? O publicano entra pecador, cheio de problemas, cheio de pecados, já entra de cabeça baixa, porque ele entende que ele não é nem digno de estar no templo, e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, né? Que a tua graça. Ele já entra de cabeça baixa, porque reconhece seus pecados, suas limitações. Aí do outro lado do templo entra quem? O fariseu. O fariseu entra e aponta para o publicano, né? Dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não sou igual àquele publicano, não sou pecador como ele, não sou falho como ele, eu dou meu dízimo, eu observo a tua lei. Então esses homens seguiam, pregavam essas leis e achavam que porque eles tinham esse entendimento, eles mereciam e se achavam melhores do que os outros. Então, primeiro ponto, Nicodemos era judeu, Nicodemos era fariseu, e não apenas isso, Nicodemos era uma pessoa extremamente influente naquela época. A Bíblia diz no final do versículo 1, que ele era um dos principais dos judeus. Era homem, era fariseu, era um dos principais dos judeus. Provavelmente, esse homem aqui, Nicodemos, fazia parte de um grupo que você vai ver também no Novo Testamento, chamado Sinédrio. Naquela época eles viviam debaixo de ocupação. Então vamos traçar um paralelo aqui, né? Governo hoje, nós temos executivo, legislativo, judiciário. Como eles estavam debaixo de ocupação, o executivo estava debaixo de outra pessoa. Mas o legislativo e o judiciário, para aquele povo, ficava a cargo do Sinédrio. Era como se fosse um Congresso Nacional e um STF, tudo junto. 71 homens ocupavam aquele cargo e eles julgavam as questões no meio do povo. E Nicodemos era um desses 71. Então Nicodemos era um homem respeitado, Nicodemos era um homem de prestígio, que fazia parte desse grupo muito seleto. E também Nicodemos, no versículo 10, se você quiser olhar aí, o próprio Jesus diz: tu és mestre em Israel. Jesus não diz tu és um mestre, ou tu és mais um mestre. Jesus singulariza e destaca Nicodemos a uma posição de muita honra. Versículo 10, tu és mestre em Israel e não compreendes isso? Então nós temos novamente judeu, fariseu, membro do Sinédrio, um homem que estava numa posição elevada entre os seus pares e os seus parentes. E por fim nós temos, em outro evangelho, na morte de Jesus,
Nicodemos aparece de novo, porque Nicodemos leva 45 quilos de mirra e de aloés para que o corpo de Jesus fosse embalsamado no final. Ou seja, isso hoje custa muito dinheiro. Naquela época custava uma fortuna, então provavelmente Nicodemos também era um homem extremamente bem sucedido e bem de vida. Então nós temos aqui um homem influente que procurava Jesus e observava o mestre. Atenção, Jesus está no início do seu ministério e esse homem aqui, Nicodemos, provavelmente estava lá no finalzinho de capítulo 2. Quando Jesus entra para purificar o templo, provavelmente Nicodemos estava lá observando. Quando as notícias começam a andar que a água foi transformada em vinho, provavelmente Nicodemos estava ouvindo tudo isso e agora ficou a pergunta no seu coração. Tudo que Jesus fez agora encontra solo fértil no coração de Nicodemos. E nós temos o versículo 2. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse. Bom, a gente olha aqui nesse texto, e a Bíblia é bem interessante, porque a Bíblia faz questão de dizer que ele foi de noite. E quando a gente fala sobre a noite, muita gente aqui pressupõe uma série de coisas acerca da razão pela qual Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Bom, ele poderia estar com medo, ninguém sabia quem era Jesus, Jesus está aparecendo no cenário, né? Segundo, ele poderia não querer identificar a imagem dele com a imagem de Jesus, afinal, a mensagem de Jesus ainda não era bem compreendida, principalmente para o sistema religioso daquela época. Então, talvez o medo de ser visto com Jesus, casar a sua imagem com Jesus. Agora, eu acredito que a razão de Nicodemos ir procurar Jesus à noite é uma dessas duas que eu vou apresentar agora. Nicodemos era um homem extremamente ocupado, dá para a gente ver pelo ofício dele, membro do Sinédrio, um homem bem sucedido, um homem ocupado, cheio de afazeres de coisas, e Jesus também era um homem muito ocupado. Por onde Jesus passava, as multidões, as pessoas estavam perto de Jesus, então ele precisava de um tempo de qualidade para poder conversar com Jesus. Ele precisava de um local e de um momento onde Jesus não fosse interrompido, onde ele não fosse interrompido. Quem aqui está tendo uma semana, uma estação da sua vida com muita ocupação e muita coisa para fazer? Deixa eu dar uma olhadinha, né? Muita gente, eu estou tendo também. E às vezes à noite a gente tem mais tempo. Não sei quanto a vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que para mim, escrever, fazer mensagem, eu posso acordar 5 da manhã, meio-dia, posso sentar na mesa, não flui nada, mas quando é à noite parece que o rolo desce, o negócio flui, não é verdade, né? Para mim funciona assim. Geralmente eu, por exemplo, fiz tanta coisa essa semana, não pude estudar. Cheguei em casa ontem, tarde, tive um dia muito corrido, deitei, quando foi 3 da manhã eu acordei. E aí fui olhar, e o interessante de 3 da manhã é que 3 da manhã não tem barulho, não tem criança, não tem telefone enchendo a paciência, não tem nada disso. Então provavelmente, tá bom? Eu acredito que Nicodemos procura Jesus à noite porque ele queria tempo de qualidade. Ele queria ter um encontro pessoal com Jesus. E eu aprendo muito com essa postura de Nicodemos e sugiro que nós aprendamos também com Nicodemos. Muito da nossa fé se dá no ambiente coletivo. Muito do nosso crescimento, da nossa edificação. Gente, como é bom adorar a igreja no meio da igreja. Não é verdade? A gente chega aqui de manhã cedinho, a orquestra canta, o coral canta, a gente abraça os irmãos, a gente tem comunhão, a gente vê as pessoas. Às vezes você está tão desanimado para baixo, acha que o seu problema é o maior problema do universo, aí aparece um irmão que está com 2 vezes mais problema do que você. Ele vem para a igreja, traz a família, levanta a mão, sorri, aí você é contagiado pela vida dele. A gente estuda a Bíblia, é bom demais estar no meio do povo de Deus. Então, glória a Deus se você está feliz de estar aqui nessa manhã. Que coisa fantástica, a gente ter comunhão, conhecer pessoas, isso é lindo, estudar a Bíblia como nós estamos estudando nessa manhã, mas atenção, há um fator da nossa fé que vai se manifestar no ambiente coletivo, no meio da igreja, na coletividade, no meio dos irmãos, mas existem coisas que Jesus só vai responder quando você encontrar Ele sozinho de noite em um encontro pessoal. Eu incentivo você, não apenas conhecer Jesus, falar com Jesus na coletividade, mas quando tudo isso aqui terminar, à noite, quando estiver tudo tranquilo, feche a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos, fala: Senhor, eu ouvi a tua voz com os meus irmãos lá na igreja, agora eu quero ouvir a tua voz pessoalmente, fala o meu coração e ministra a minha vida e te prepara, porque Jesus vai ter um encontro com você naquele lugar. Nicodemos decide ter um encontro pessoal. Ele estava acompanhando de longe, vendo, mas agora ele decide falar com Jesus individualmente, pessoalmente. Versículo 2 novamente: este de noite
foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, deixa eu parar aqui com você rapidamente, vamos lá. A gente quando olha para o texto, e me desculpem, porque eu fui lendo esses 21 versículos, que hoje é a proposta da nossa ministração, e eu confesso para vocês que cada 2, 3 versículos desses, e quem estuda a Bíblia aqui vai poder concordar comigo, daria 1 hora de ministração. Porque esse capítulo é um dos capítulos mais ricos e mais substanciosos do Novo Testamento. Tem tanta coisa para a gente aprender. Nicodemos chega com Jesus, olha para Jesus e fala: Rabi. A gente acha que Nicodemos aparentemente está elogiando Jesus, mas eu observo aqui um pouco de fraqueza de fé e um pouco de presunção também, porque quando Nicodemos diz: olha, Rabi, ele não está elevando Jesus, mas ele está descendo Jesus ao patamar dele, que também era um professor. Mais para frente, o próprio Nicodemos, ele vai dizer aqui nesse texto, né, versículo 2, este de noite foi ter com Jesus, lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Atenção, Jesus não era apenas um rabi, e Jesus não era apenas um ensinador vindo da parte de Deus. Jesus era um rabi e Jesus era Deus que desceu do céu e veio ensinar a humanidade. Então ele não é apenas um ensinador da parte de Deus. Ele está falando com Jesus e trazendo Jesus para o ambiente dele, para o patamar que havia dele. E Nicodemos chega perto de Jesus e ele diz: olha, nós aparentemente temos aqui um novo rabino, né? Alguém novo está chegando. E de fato, esse homem tem alguma coisa de Deus, tem algo de Deus na vida dele, porque ninguém faz as coisas que ele faz. Ninguém é capaz de operar os sinais, ter a autoridade que esse homem tem ao longo da jornada, principalmente no que se referia ao templo. Vamos lá. Os fariseus eram extremamente legalistas a questões do sábado, então a gente vai ver Jesus tendo muita dificuldade com os fariseus acerca do sábado, porque Jesus dizia: olha, Deus não criou um por causa do outro, não. Né? Não é o homem que tem que honrar o sábado, é o sábado que tem que honrar o homem. Então esse era um ponto de conflito constante. E o segundo, acerca das regras do templo. Porque Jesus se referia ao templo diferente dos fariseus. Os fariseus diziam: a casa de Deus, a casa do nosso Deus. Jesus chegava: não, isso aqui não é a casa de Deus, é a casa do nosso Deus. Isso aqui é a casa do meu Pai. Olha só como Jesus falava do templo de forma diferente. Então isso mexia muito, confrontava muito a maneira dos fariseus olharem o templo. Então aqui isso suscitou da parte de Nicodemos alguma dúvida. E Nicodemos vem elogiando Jesus, né? Você pode olhar depois no versículo 2 e 3. E aí ele chega com Jesus e fala: Jesus, de fato Deus está contigo. De fato, olha, ninguém faz as coisas que tu fazes. Coloca na tela aqui o versículo 2. Nicodemos chega, meu avô dizia, né? Cercando a moita, né? Ele vinha rodeando a moita, cercando o Lourenço. Ele chega perto de Jesus, jogando verde para colher maduro. Ele quer saber, ele quer conhecer. E ele chega: Senhor, ninguém faz o que tu fazes, né? Tu deve ser, tu és enviado por Deus. E versículo 2, como é que Jesus responde a Nicodemos? Eu acho lindo esse texto. Jesus vira para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, obrigado Nicodemos. Poxa, Nicodemos, eu estou lisonjeado pela tua honra, pelo teu reconhecimento de quem eu sou. É isso que Jesus disse para Nicodemos? Hein? Não, né? Jesus é onisciente. Jesus, capítulo 2, no finalzinho, os homens se aproximavam de Jesus, Jesus já não se entregava a eles, por quê? Porque Jesus conhece o quê? O coração. Jesus já conhecia Nicodemos antes de Nicodemos chegar perto de Jesus. Jesus conhece você antes de você abrir a boca. O salmista diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabe quando deito e levanto. Ainda que uma palavra não me tenha chegado à boca, já é ciente, tu já conheces todas as coisas. Jesus olha para Nicodemos e já sabe o que está no coração de Nicodemos. Tanto que Jesus não precisa ficar rodeando a moita, cercando Lourenço, jogando verde para colher maduro. Jesus sabia porque Nicodemos estava lá. Posso dizer algo para você nessa manhã? Jesus sabe porque você está aqui, Ele está preparado para falar com você e mudar a tua história nessa manhã. Ele sabe todas as coisas. Nicodemos está chegando e aí Jesus já sabe, Ele já tem ciência, onisciente, sabe tudo o que vai acontecer. Versículo 3, né? Vamos lá. Nicodemos fala: eu sei que tu és mestre, versículo 2, que tu és rabi, enviado da parte de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes. Ao que respondeu Jesus, está no versículo 3.
em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus vai logo direto ao assunto. Jesus corta para aquilo que Nicodemos precisava saber. Jesus, conhecendo o coração de Nicodemos, vai direto ao ponto. E no versículo 4, Nicodemos perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Vamos lá, vamos ser sinceros. Se Jesus dissesse isso para você, qual seria a sua resposta? Hein? Vamos ser sinceros, né? Se Jesus dissesse para você, porque para a gente hoje é fácil, a gente tem o texto bíblico, isso nunca havia acontecido. Provavelmente Nicodemos nunca havia ouvido algo semelhante. Jesus vira para ele e diz assim: ó, te é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino dos céus. E aí Nicodemos vira: mas como é que eu já nasci, ó, não estou aqui, eu já existo. Como é que eu, sendo velho, posso virar criança de novo, voltar para o ventre da minha mãe para nascer novamente? Isso é impossível, não tem como acontecer. Como é que você responderia se você estivesse lá? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua resposta para Jesus? Provavelmente ninguém nunca havia ouvido isso na história da humanidade até esse ponto. Quando Deus cria o homem, é importante dizer, e aqui eu quero só voltar um pouco para a gente entender o porquê que Jesus disse isso para Nicodemos. Jesus cria o homem tridimensional. O homem criado por Deus, ele tem espírito, ele tem mente e ele tem corpo. Quando Deus concebe o homem e coloca o homem na terra, escute isso: você é um espírito que habita num corpo dotado de uma consciência e de uma mente. O que a gente vê aqui por fora não é a realidade do que a gente é. Você é um espírito que habita no corpo dotado de uma mente e de uma consciência. Ele cria o homem tridimensional, tricotômico, corpo, alma e espírito. As plantas, por exemplo, uma planta, ela é unidimensional. Planta é só corpo, é o que está lá. Então planta não tem sentimento, planta não tem, né? A planta não sente, embora, não estou dizendo que a gente não tenha que cuidar mal disso, porque é algo inferior no plano da criação. Talvez um dia o pastor Ney vai falar sobre isso, escreveu uma obra agora acerca disso, possa discorrer um pouco sobre esse assunto. Mas a planta é corpo, a planta se alimenta dos nutrientes, a planta se alimenta do sol, a planta consegue puxar da terra aquilo que precisa para sobreviver. Algumas plantas, eu acho que 99,9% das plantas tiram nutrientes, tiram o sol do meio ambiente. Tem aquelas que a gente vê na internet, né, que vem voando o mosquito, ela aí fecha e come o mosquito, mas quase todas se alimentam do ambiente, se multiplicam pela semente, né, pelo código genético que é jogado na semente. Então, plantas são unidimensionais. Animais são bidimensionais. O animal, ele tem o corpo, mas o animal, ele tem agora a mente. Ele tem um pouco de intelecto. Você tem um cachorrinho em casa, né? Seu cachorrinho lembra de você? Ele pula quando você chega em casa. Quando chega uma pessoa estranha, o que ele faz? Ele reage, ele late. Por quê? Porque ele sabe, esse aqui pode entrar, esse aqui não pode entrar. Mas o animal, ele tem o corpo, a matéria, aquilo que se vê, e ele tem a mente e o intelecto. Novamente, o animal, ele se alimenta das plantas, ele se alimenta de outros animais. O animal, ele tem uma característica além das plantas, porque ele tem a mobilidade. Não apenas ele tem o corpo, a matéria, mas agora ele tem a mente, o intelecto, ele tem a mobilidade. Pelo animal ter adicionado à sua existência, planta é só corpo, o animal agora é corpo e intento. O animal, ele é infinitamente maior, infinitamente mais complexo do que uma planta. Eu estou pensando aqui numa palavra. Qual é uma palavra aqui que escala alguma coisa? Quanticamente maior. Vamos para a física então, né? O animal é quanticamente maior do que a planta, porque agora ele tem um plano a mais, ele tem a mobilidade, ele tem um intento, tem um intelecto. Agora vamos para o ser humano. O ser humano é corpo, intento, e o ser humano também é espírito. O interessante é que o ser humano, ele se alimenta de plantas, de outros animais. Ele também se reproduz pelo código genético, pela semente masculina e a feminina quando se encontram. O homem tem um terceiro fator, porque o homem é tridimensional. O homem agora tem o quê? O espírito. O espírito é eterno. O espírito é o que veio de Deus.
O espírito é o que entende Deus, se comunica com Deus, se conecta com Deus. Então o homem, porque tem uma terceira dimensão, além do resto da criação, o homem é quanticamente maior aos animais. Por quê? Porque o homem agora tem a consciência de Deus. O homem tem espírito. O homem consegue entender o projeto, os planos, consegue se conectar de alguma forma com Deus. Atenção para isso. O homem, quando vive sem Deus, vamos dizer que você está no ápice da sua saúde física por fora, está no ápice das suas emoções, está tudo bem resolvido na sua cabeça, não tem problema nenhum. O homem sem Deus consegue viver no máximo 2/3 do seu total potencial. Porque há uma parte do que Deus criou que só se conecta e se completa quando o homem espiritual vive e vive na presença do próprio Deus. O homem é corpo, alma e espírito. Qual é a grande questão aqui? Jesus, quando encontrou a mulher samaritana, disse para a mulher samaritana: olha, o nosso Deus, ele é o quê? Ele é? Nosso Deus é o quê? E quem adora a Deus, adora ele como? Em espírito. Então a maneira que o homem adora a Deus é como? É em espírito. É assim que nós adoramos. Por causa da adição do espírito no homem, o homem agora tem a capacidade de adorar a Deus e de se conectar com Deus como nenhuma outra parte da criação. Ah, pastor, mas a planta não adora a Deus? A planta adora a Deus cumprindo o propósito pela qual ela foi colocada na criação. O animal adora a Deus cumprindo o propósito pelo qual ele foi colocado na criação. Agora o homem não apenas adora a Deus cumprindo o propósito pelo qual ele foi colocado na criação, mas o homem tem a capacidade de adorar a Deus em espírito e em verdade como nenhum outro ser da criação que Deus criou. Está dando para entender o que eu estou pregando nessa manhã? O homem agora sobe um nível a mais, o homem é dotado de espírito. O homem se conecta, o homem fala com Deus. O problema é que o espírito do homem está morto. O problema é que esse quê do homem que se conecta com Deus está morto. Lá no Jardim do Éden, é muito interessante essa história, a gente olhar como a Bíblia toda se encaixa. Quando Deus cria o homem perfeito. O homem é corpo, alma e espírito, não havia pecado, não havia separação de Deus. Então na viração do dia, Deus vinha e comungava com o homem. Comungava como? Em espírito. A planta, por exemplo, a planta ela vive, ela é corpo e ela é intelecto. O animal, corpo e intelecto. O animal, ele vive uma vida instintiva. Por quê? Porque o seu corpo agora existe para cumprir e para suprir os desejos do seu ímpeto. Então o animal, quando se vê atacado, ele reage por instinto. Quando ele precisa de um alimento, ele vai lá e mata outro animal e faz. O ser humano, quando ele tem o homem espiritual morto, agora ele vive guiado também só pelos desejos da sua carne. Ou seja, o corpo faz aquilo que o intento quer. Se o intento quer um prazer momentâneo, o corpo vai e faz. Se o intento quer uma revanche, tirar a vida de alguém, o corpo vai e faz. Por isso que a gente vê tantas notícias terríveis nas manchetes de jornais, tanta coisa acontecendo. Por quê? Porque o homem carnal, o homem espiritual, está morto. Ele não tem mais a capacidade de se conectar com Deus, de ouvir Deus, de entender os propósitos de Deus. No Éden, o homem espiritual estava vivo. Só que aí a grande questão é, no Éden, Deus faz a seguinte proposta. Olha que coisa interessante, né? Muita gente pergunta, vamos lá. O homem no Éden, corpo, alma e espírito sem pecado, vivia em comunhão com Deus porque ele queria ter comunhão com Deus ou porque essa era a única opção que havia para ele? Isso aqui é basilar para a nossa teologia. O homem no Éden seguia a Deus porque ele queria fazer isso ou porque ele não tinha outra opção? Vou colocar de uma segunda maneira. Tendo a opção de não querer viver com Deus, o que faria o homem? Então Deus, para resolver isso, coloca uma opção no jardim. Ele coloca uma árvore, ele coloca um fruto, apetitoso ao quê? Ao intento, aos olhos, ao corpo. Só que ele coloca uma advertência. Ele diz, olha, o dia que você tocar naquele fruto, certamente você morrerá. Que morte é essa? A morte espiritual. Então o homem, dada a opção de escolher, vai viver pelo espírito ou vai viver pela carne? O homem decide viver pela carne. Daí para frente o pecado entra no mundo, o pecado mata o homem espiritual, a conexão com Deus se quebra, e esse é o grande problema existencial que existe. O homem espiritualmente, ele está morto.
O homem espiritualmente não tem a capacidade mais de se conectar com Deus, de falar com Deus, se separou com Deus. Vamos voltar para Nicodemos agora. Jesus está falando da morte espiritual, versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode nem sequer ver o reino de Deus. Versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno? Pode porventura nascer uma segunda vez? Nicodemos não entende nada do assunto, por quê? Porque Nicodemos acreditava que a única qualificação para ele herdar o reino de Deus era o seu nascimento físico. E não só o seu nascimento físico, mas Nicodemos era o quê? Era judeu. Nicodemos, ele podia traçar toda a sua genealogia até Abraão. Ele podia puxar, poxa, Abraão recebeu a promessa, teve Isaac, teve Jacó, virou as tribos, eu sou dessa tribo, está aqui toda a minha genealogia, porque eu nasci judeu e nessa nação, então eu vou herdar o reino de Deus. Ele acreditava que o nascimento físico dele era a única razão para ele poder ver e ter o reino de Deus, porque nasceu naquele local. E Jesus chega para Nicodemos e fala: Nicodemos, não é bem assim não. Se você não nascer do Espírito, se você não nascer de novo, você não vai nem sequer ver o reino de Deus. Olha que coisa, olha que princípio novo Jesus traz para essa história. O interessante é que Nicodemos deveria entender isso, porque vamos lá, um prosélito, uma pessoa que naquela época aderisse, aceitasse ao judaísmo, era de outra religião e se tornasse judeu, sabe qual era o nome que ela tinha? Nascido de novo. Ou seja, essa pessoa, para entrar no judaísmo, eles entendiam, ela tinha que o quê? Nascer, como se fosse uma outra pessoa, nascido uma segunda vez. Então Jesus está dizendo para Nicodemos: o nascimento físico da água que está aí, esse nascimento não te garante a salvação. Você nasce espiritualmente morto. Para ver o reino de Deus tem que nascer uma segunda vez, e esse nascimento é espiritual. Quantos entenderam? Digo amém bem forte para a gente poder seguir. Isso é um ponto basilar para a gente chegar em João capítulo 3, versículo 16. O nascimento aqui é espiritual. Versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Já que nós entendemos que esse nascimento é um nascimento espiritual, ficou claro isso? O homem nasceu espiritualmente morto, Jesus está dizendo, esse homem precisa reviver espiritualmente para ter consciência da parte de Deus. O que é esse nascimento da água? Porque Jesus falou, te importa nascer da água e do Espírito. Muita gente diz que esse nascimento da água, daqui a pouco nós vamos batizar alguém aqui, é o nascimento que acontece no batismo com águas, né? Porque é tão simbólico, a gente junta, é água, e não é bem assim. Porque o batismo com águas, ele não é para salvação. Batismo com águas é um ato público que nós fazemos perante a igreja, perante a sociedade, perante os anjos, perante os demônios, para dizer, eu estou decidido a servir Jesus fielmente enquanto eu viver. É por isso que nós fazemos uma profissão de fé. A gente pergunta, tu crês que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Tu crês que Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados? Creio. Tu estás decidido a servi-lo com fidelidade e integridade quando viver? Creio. A gente batiza. É um ato público que significa o quê? O novo nascimento. Morreu para o mundo e nasceu para Deus. Mas o batismo não existe para a salvação. Senão Jesus sairia por aí batizando todo mundo, e Jesus raramente batizou. Ele não foi procurando, então tem que ter água, tem que batizar, porque só há salvação se houver batismo. Um caso clássico para isso é o ladrão da cruz. Lembra da história? O cara está preso, está amarrado na cruz, igual Jesus, né? O outro questiona, o outro murmura, o outro condena Jesus. Aí um cara do lado vira para Jesus e fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele nem sequer falou, eu te recebo como Salvador, porque implícito nessa frase, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, já está dizendo, eu creio que tu é poderoso, eu creio que tu és perfeito, se é o teu reino é porque tu és Deus, tu vai reinar, tu vai ressuscitar, tu vai vencer esse plano. Então implícito nisso, já está toda a declaração de fé desse homem. E aí o homem está preso na cruz, Jesus também está preso na cruz. Se o batismo com águas fosse pressuposto para a salvação, Jesus diria para ele, rapaz, eu até quero te batizar.
estou com uma vontade danada de te ver no céu daqui a pouco, eu já vou chegar no céu, só que tem um problema, eu não consigo descer daqui, tu está preso aí também com os cravos, não consegue descer daí, então porque eu não consigo te batizar, tu vai queimar no inferno, tu vai morrer no inferno, não tem salvação para isso, e não é isso que Jesus diz. Jesus vira para o homem e diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Só Jesus tem poder para fazer isso, gente. Então esse nascimento da água, tá? Existem várias interpretações. A que nós cremos e a que eu creio é que é o nascimento físico. Quando a mulher vai gerar uma criança, rompe o que nela? A água, o líquido, a bolsa. Então isso nos tempos antigos, o homem ele tem um nascimento natural. Todos nós nascemos naturalmente, senão você não estaria aqui. Nicodemos nasceu naturalmente, mas Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, não é só o nascimento natural, tem que ter o nascimento espiritual, e esse é o nascimento que te garantirá herdar e ver o reino de Deus. Moral da história, para fechar esse assunto, quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma vez. Você entendeu? Quem nasce só da água, só o nascimento físico, esse homem vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Agora, quem nasce da água e nasce do Espírito, só vai conhecer, se o arrebatamento não acontecer, a morte física. Por quê? Porque o Espírito viverá para sempre na presença com Deus e com Deus. Então essa é a moral da história aqui. Então a água, Jesus está dizendo, ó, nascer do corpo, tem que nascer, nasceu fisicamente, mas tem que nascer agora do Espírito. Por isso que ele diz mais para frente, para Nicodemos aqui no versículo 7, não te admires eu te dizer que é importante você nascer de novo. Versículo 8, vamos correr e pular 2 versículozinhos aí, porque senão o tempo não dá. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. O interessante da analogia do vento é que agora Jesus está falando, ó, o nascimento é espiritual, você tem que nascer de novo, e o nascimento espiritual ele tem algumas características, é difícil de você ver o nascimento espiritual fisicamente. E aí Jesus compara isso ao vento. Alguém aqui consegue ver o vento? Hein? Você não vê o vento, mas você sabe que o vento está lá, por quê? Porque você sente. Os sinais do vento são evidentes, mas você não consegue enxergar o vento. O vento está lá, ele existe, ele é real. Você vê os sinais, movimenta, sopra, move as coisas, mas você não consegue ver o vento. Ele está dizendo, olha, o vento sopra para onde quer, não sabes para onde vem, nem para onde vai, nem ouves a sua voz. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Moral da história, quem é nascido do Espírito, o Espírito a gente não pode ver. Você não olha para uma pessoa e diz assim, olha, essa pessoa é nascida no Espírito, só que tem um detalhe. O vento você não vê, mas vê os sinais dele. A pessoa nascida do Espírito você pode não enxergar, mas os sinais são claros, são evidentes. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Diga para quem está perto de você, quando eu nascer de novo, diga para essa pessoa, quando eu nascer de novo, haverão sinais. Diga para ela, haverão sinais. Porque existem sinais. Muda, meu irmão, muda. É transformado. Era de um jeito, não é mais. Xingava, não xinga mais. Pode estar no processo de transformação. Adulterava, mas não adultera mais. Jesus entra, transforma e muda a sua história. O homem espiritual começa a viver. Haverão sinais. Todo mundo que é nascido do Espírito manifesta sinais. Então, versículo 8, ele compara esse nascimento com o vento. Eu acho lindo quando a gente olha para a Bíblia, sabe? Tudo se explica, tudo se encaixa, tudo se conecta. Dê um glória a Deus por isso, pela palavra. Que privilégio a gente tem aqui de manhã, de olhando. Eu escrevi aqui outras coisas, mas não vai dar tempo. Versículo 9, vamos lá. O vento sopra para onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vais, mas ouves a sua voz. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos, como é que faz isso? Em outras palavras, Nicodemos vira para Jesus e fala assim, hein, meu amor? Eu e a Luana, a gente tem uma brincadeira interna, quando a gente não entende uma coisa que o outro fala, a gente vira e fala, Nicodemos vira para Jesus e fala, não entendi nada. Como assim, né? Jesus vira para ele e diz, Nicodemos pergunta, como é que eu posso nascer de novo? Então, acudiu Jesus, versículo 10. Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, tu és mestre em Israel, cara. Tu não és um mestre, mas tu és o cara.
E tu não conseguiu entender, compreender essas coisas. Aí Jesus continua no versículo 13. Vou pular 2 versículozinhos, tá? Jesus diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber quem? O Filho do Homem. Amigos, a gente vai entrar aqui naquilo que é a base da nossa fé e do evangelho do cristianismo, sabe? O texto áureo da Bíblia está sendo apresentado, colocado. A gente teria talvez que ter um domingo inteiro só para falar de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos aqui no contexto de um dos textos mais lindos, mais empolgantes. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de antemão já desceu de lá, a saber, o Filho do Homem. Lembra do versículo 1, capítulo 1? Capítulo 1 todinho é apresentando o quê? O verbo vivo que desceu do céu. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo estava com Deus no princípio. Ele desceu cheio de graça e de verdade, habitou entre nós, cheio de graça e de justiça. A Bíblia, o capítulo 1 inteiro ele está apresentando. Escute, a gente não consegue romper, a gente não consegue subir, mas ele diz: tá bom que você não consegue subir, mas ele que é vivo, poderoso, verdadeiro, desceu para habitar no meio de vocês. Eu contei a história das formigas na primeira lição, para quem estava aqui, interessantíssimo. Então vamos lá, não há por nosso mérito, escute isso com muita atenção, por mérito próprio, a possibilidade, a capacidade de você subir e se conectar com Deus. O homem está espiritualmente morto. Como é que ele nasce de novo? Nicodemos está perguntando, né? Porque os fariseus tinha uma série de regras e leis, eles entendiam que se aquilo fosse cumprido, eles sim, eu construo a Torre de Babel, eu faço o meu caminho a Deus, eu vou chegar lá, eu vou tocar, eu vou ter penitência, eu vou ter obras, eu vou ter mérito, eu vou chegar perto de Jesus. E Jesus já diz logo: gente, ninguém consegue subir ao céu se de antemão não descer de lá. Ninguém consegue reconstruir esse caminho de volta para Deus. Escute, você não consegue escapar a prisão desse corpo pecaminoso e dessa natureza que você tem. Você não consegue romper essa cápsula de morte presa pelo tempo e local que lá no Jardim do Éden foi colocada sobre você. Você não consegue sozinho quebrar essa maldição, pagar o preço para se reconectar com Deus. É completamente impossível. Nicodemos diz: como é que eu posso fazer? E aí Jesus é categórico: ninguém subiu ao céu. Ninguém chega aqui em cima, ninguém por mérito móvel constrói escada, constrói prédio, senão aquele que de lá descer, a saber, o Filho do Homem. A essência do Evangelho é essa: o verbo vivo desceu do céu, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio pagar o preço que era nosso, já que nós não poderíamos ir até a salvação. Salvação desceu do céu, se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que nós pudéssemos ver a Deus. Essência do Evangelho, né? Repito, não há como você, por mérito próprio, chegar a Deus. E tem muita gente tentando. Tem gente que passa a vida toda tentando, né, se limpar, expiar os seus pecados, chegar a algum lugar. Toda vez que alguém que alguém tenta por méritos próprios chegar a Deus, nasce uma religião nova. Já olhou? É um método novo, é um caminho novo, é um religar novo, é uma filosofia, é uma teoria, é um livro que surge, é um caminho, é uma seita, alguma coisa que tenta pegar o homem aqui de baixo e religar com Deus. Escute, religião pega o homem caído e pecador e tenta ligar ele no céu com Deus. O Evangelho pega o Deus vivo que estava no céu e traz aqui para a terra para encontrar você aonde você está e mudar sua história para todo sempre. Essa é a grande diferença. Jesus veio, Jesus se fez homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Evangelho é Deus alcançando o homem. Dê um glória a Deus por isso bem forte. Então, já que nós entendemos que tem que nascer de novo, que o nascimento é espiritual, que eu não consigo ascender a Deus pelos meus esforços, atenção, não há como ser feito. Então, pastor, responde o que Nicodemos está dizendo. Como é que a gente faz isso? E aí Jesus ele vai responder: como é que eu consigo alcançar a Deus? E a resposta aqui é implícita: é pela morte. Alguém tem que pagar o preço. Alguém perfeito tem que pagar o pecado. Alguém tem que expiar o pecado e a culpa. E é por isso que no versículo 14, Jesus entra com uma história
do Antigo Testamento, para que ele pudesse entender. E ele diz no versículo 14, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja, levantado, está aqui no texto. Coloca na tela para mim, por favor, que está aqui na frente. Isso, obrigado. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja... Está dando para entender como a Bíblia se conecta? Como tudo é tão lindo, tão perfeito. Eu me emociono quando eu vejo isso. Eu fico caído, prostrado, com o amor de Jesus por nós. Eu já trucidei esse texto, trucidei no mau sentido. Eu já vim para a igreja, já vi líderes de louvor chegarem aqui. Não, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que Jesus seja exaltado, exaltem, levantem a mão. Não é isso que Jesus está falando nesse texto. Jesus aqui está trazendo uma premonição do que aconteceria 3 anos depois. Ele está dizendo, para que essa vida espiritual renasça, para que o homem suba e conecte com Deus, alguém vai ter que ser erguido e alguém vai ter que morrer. Jesus está falando da sua morte. Jesus está falando da cruz, do preço que ele pagaria para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Note que a palavra sempre vai ser para que creiam que ele é o Filho de Deus e por ele tenham vida. Creio que ele é o Filho de Deus e por ele tenham vida. O povo de Israel estava no meio da jornada, enjoado do maná. Quem lembra do maná? O pão que descia. Enjoado, foram murmurar contra Deus. Eu lembro que uma vez eu estava lá em São Paulo, onde a gente vivia. Havia uma relação muito próxima com o sul de Minas, ali, a região ali de São Lourenço, tudo. E o mineiro gosta de um pão de queijo, não é verdade, E aí, o mineiro pregando, atenção, o mineiro disse assim, meus irmãos, é como se Deus desse pão de queijo fresquinho todo dia. Se o pão de queijo da venda é bom, imagina o pão de queijo que Deus fazia. E o povo comeu pão de queijo 1 ano, e comeu 2 anos, comeu 20 anos pão de queijo. Aí o povo ficou irado, porque não aguentava mais comer pão de queijo. Não é verdade, mineiro? Se você comer 20 anos pão de queijo, você não enjoa? Aí eu aqui comigo ouvindo a mensagem, falei, rapaz... Se esse cara fosse no Pará pregar isso e colocasse o açaí, ele ia quebrar a cara, porque o paraense come açaí 30 anos e não enjoa, não é verdade, Pode trazer. E se o açaí batido da ilha é bom, imagina o açaí batido pelo próprio Deus, aí pode mandar que eu beba a vida toda esse açaí, como tá caro, manda que eu como de graça, que é melhor ainda, Mas brincadeiras à parte, o povo reclama. E aí Deus manda serpentes, essas serpentes elas chegam, elas começam a morder aqueles homens, e aqueles homens começam a morrer. Tem tanto simbolismo aqui, e eu não tenho tempo, Eles queriam resolver o problema, Deus resolveu, o problema é a morte. Chegou lá, o bicho foi e mordeu. O interessante é o antídoto. Aquelas serpentes representam, mordendo aqueles homens, o veneno do pecado que traz a morte. Isso é o que acontece, o pecado vem, morte, desliga, morreu, E aí Deus fala para Moisés, Moisés, pega me ajudem aqui a palavra, me fugiu, estou tão cansado. Uma haste, tipo uma cruz de bronze, faz uma serpente, uma escultura de uma serpente bem alto, vai no meio do acampamento. Me desculpem aqui, porque eu às vezes quero simbolizar para ficar gravado na sua mente. Você vai no meio do acampamento, você vai erguer aquilo bem alto, vai colocar no meio do acampamento lá, e todo mundo vai olhar para aquilo, e quem olhar para aquilo vai ficar curado e 100% bom. Meu amigo, isso aqui é uma loucura. Como é que pode? Porque o homem é cheio de penitência. O homem acha que ele tem que fazer alguma coisa. Lembra da história de Naamã? Quando Naamã vai receber a cura, o profeta fala para ele, olha para ele e fala, rapaz, vai na água ali e te banha 7 vezes, tu vai ser curado. Naamã fala, mas é só isso. Só isso. Eu pensei que ele fosse fazer aqui um espetáculo, ia mandar eu fazer 1000 coisas. Por quê? Porque a gente acha que nós temos que pagar o preço, que a gente tem que ascender, subir ao céu para merecer alguma coisa. E aí até o homem dele diz, Naamã fica chateado, decide ir embora. O servo dele fala, meu irmão, deixa de ser leso. Se ele te mandasse rodar os 7 mares, se ele te mandasse fazer algo grande, tu não farias. Vai lá, te banha, recebe pela fé, o processo é pela fé, não tem mérito seu nenhum. O homem está morrendo dentro da tenda, porque levou a picada da aranha. Aí imagina assim, rapaz, tu está morrendo aí, eu não vou te dar remédio. Tu não vai, eu só vou te levar, tu vai olhar para aquela serpente e crer, e tu vai ser curado. Assim
foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você não precisa entregar nada. Tudo que você precisa é olhar para Ele, é crer nele, é receber a cura que vem dele, a restauração que vem dele, a salvação que vem dele e ponto final. Então importa que o quê? Ele disse aí nesse texto, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, que o Filho do Homem seja crucificado, que o Filho do Homem seja empalado pelos nossos pecados, ferido, moído pelas nossas transgressões. Versículo 14, olha o versículo 15, como tudo se conecta, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Aí entra João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, mas é tão difícil. Pois é pela fé. É pela fé. Versículo 17, olhe na sua Bíblia. 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Escute, não é desejo de Deus julgar as pessoas. Não é. Se constrói uma imagem de um Deus carrasco que está no céu, procurando pecado nas pessoas, doido para jogar alguém no inferno, não é essa imagem? Até a própria arte, Deus está olhando em cima da nuvem, o anjo está com um raiozinho na mão, deixa ele errar, vou jogar o raio, fulminar na cabeça. Não é esse o Deus que nós pregamos e o Deus que nos salvou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho, conhecendo a mim e a você. Ele olhou Nicodemos, sabia quem Nicodemos era. Ah, pastor, quer dizer que Deus conhece aquele pecado? Ele conhece. É aquilo que você se envergonha, Ele conhece. Aquele pensamento que você nutre não deveria ter, Ele conhece, mas mesmo assim Ele te ama do mesmo jeito, enviou o Filho dEle para morrer por você, Ele conhece. Versículo 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Ele não quer acabar, matar, não é esse o coração de Deus, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dEle. Versículo 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome. Ou seja, quem não crê só afirma a condição que já tem, espiritualmente morto. Quem não crê só afirma o que já é. O que já é. Um dia lá na frente, num julgamento escatológico, todos nós vamos permanecer perante o grande trono branco de Deus. Aí sim haverá uma sentença final. Mas quem não crê, só reconhece aquilo que já tem e aquilo que já é. Alguém pode olhar para esse texto, com isso eu termino, e diga assim, ah pastor, eu não acredito nisso, né? E realmente, as coisas espirituais para o homem carnal parecem loucura. Loucura. É loucura. Uma vez um chefe de Estado foi no Museu do Louvre, em Paris. Não sei se você conhece o Museu do Louvre, é o mais conhecido museu do planeta. No Museu do Louvre tem a obra de arte mais cara, mais conhecida. O valor dessa obra de arte é incalculável. Alguém sabe qual é a obra de arte que está lá? Mona Lisa, Gioconda, Leonardo da Vinci. Eu não sei se você, quem já teve a oportunidade de ir, eu e a Luana já fomos uma vez. E quando a gente foi ver lá a galeria da Gioconda, eu confesso para você que eu fiquei um pouco decepcionado, né? Porque um quadrinho, não estou brincando, desse tamanho. Uma fila interminável, né?
E assim, ó, né? Isso aqui. E não pode nem parar na frente, você tem que parar assim, olhar, não dá nem para parar e tirar foto, né? Tinha muita gente no dia que nós fomos, e eu olhando o quadro da Gioconda, e eu falei, rapaz, é só isso aqui o quadro. O valor desse quadro é incalculável, não tem preço. É a obra de arte mais cara, mais conhecida, e a razão para isso é porque Leonardo da Vinci conseguiu colocar na mesma imagem tristeza e alegria. Há um equilíbrio, né? De metade do rosto que está feliz, esboçando um sorriso, e de um olhar triste e melancólico, e aquilo ganhou. Ponto. É a principal obra de arte. Certa vez, um chefe de Estado, né, de uma grande potência do mundo, foi fazer uma visita ao Museu do Louvre. Chegou na frente do quadro da Gioconda e falou o que muita gente fala quando chega lá, né? Olhou para o quadro e falou assim, rapaz, eu não acredito que esse quadro é a obra de arte mais cara do mundo. Eu não acredito que tem todo o valor que as pessoas dizem que tem, que é tão importante assim. Tem tanta coisa mais bonita, mais expressiva. Aí o curador da mostra virou para ele, isso está registrado, você pode olhar depois na internet, falou, pouco importa se o senhor crê ou não. Se o senhor crê, vai continuar sendo. Se o senhor não crê, também vai continuar sendo do mesmo jeito. Porque quem está sendo testado quando olha para a Mona Lisa, não é o quadro da Mona Lisa, é você. A mesma coisa acontece acerca de Deus. Aí eu creio que é de Deus, eu creio que é assim, que o homem espiritual, se você crê, amém. Se você não crê, vai continuar sendo verdade, Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito, porque quem está sendo testado não é Deus, é você que está passando pelo teste. É você. Então hoje nós temos aqui a essência do Evangelho. Martinho Lutero dizia que isso aqui é como se fosse a Bíblia toda em um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse texto veio dessa construção, um homem que entendeu que estava espiritualmente morto, que tinha que nascer de novo, esse nascimento tinha que vir por sangue derramado, por morte, por isso Jesus tinha que ser erguido, passado pela cruz, e Deus amou o mundo de tal maneira, para que você pudesse crer nele e ter a vida eterna, e essa é a essência do livro de João, para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Diga comigo, para que creiam que Jesus é o Filho de Deus, e por ele tenham vida. Nós só estamos aqui hoje porque um dia cremos nele. E por isso nós temos vida. Fique de pé comigo nessa manhã. Eu vou terminar. Mas antes de eu terminar, eu não poderia deixar de um domingo como esse perguntar, né? Se alguém aqui precisa nascer de novo. Enquanto eu estava ministrando, você já se identificou. Você falou, isso aqui é para mim, eu estou nesse estado. Eu estou igualzinho o Nicodemos. O pior é que eu preciso nascer de novo e nem sei que preciso nascer de novo. Estou todo confuso. Como é que faz isso? Não sei o que precisa. Se você tem essa dúvida, então essa mensagem foi para você hoje. Jesus tem aqui, eu estava vendo com o Samuelzinho esses dias, né? E eu acho interessante, um vídeo desses de resgate, de um soldado que estava solto e teve que ir, e aí aquele plano todo para resgatar, trazer de volta, e eu fico olhando, o que havia no coração de Deus para colocar em prática o maior plano de resgate de toda a humanidade, de pegar o seu próprio filho, mandar à terra, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, de morrer na cruz do Calvário, perdoar os nossos pecados, ele se fazer pecado para que nós pudéssemos ter vida, só Deus pode fazer isso. E você está aqui nessa manhã e você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Sua vida está sendo regida pelos seus instintos. E por isso, às vezes a gente passa por algumas situações, mas você reconhece, eu preciso, minha vida precisa de novidade, precisa de algo a mais. Eu quero convidar você que precisa entregar a vida a Jesus, a romper do seu lugar e a vir aqui à frente. Eu quero orar junto com você. Você que está distante, afastado dos caminhos do Senhor, eu quero hoje celebrar, aplaudir, fazer festa com gente que precisa entregar a vida a Cristo, nascer de novo. Nós temos visto ao longo de todos esses domingos, Deus alcançar pessoas, tocar corações. E essa aqui é a essência do que nós pregamos. E hoje você está sendo desafiado em nome do Senhor Jesus. Venha, do jeito que você tiver. Nós não estamos aqui para apontar dedo. Eu também preciso, todos nós precisamos, mas eu quero orar. Aonde está a primeira pessoa que precisa nascer de novo, que precisa reviver espiritualmente, e Deus te trouxe aqui nessa manhã, e você sabe quem você é, e você precisa tomar essa decisão tão importante? Rompa do seu lugar, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você nessa manhã. Deixa eu celebrar o seu novo nascimento. Deixa eu celebrar algo poderoso que Deus quer fazer na sua vida, na sua história.
Deixa eu ver Deus mudar a tua vida, transformar você, fazer algo novo. Aonde está? Alguém que precisa de reconciliação, de salvação, de perdão, de vida. Venha, venha, venha. Rompa. Rompa pela sua vida, rompa pelo seu futuro, rompa pela sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha. Venha. Vou aguardar mais um pouquinho. Não resista à voz de Deus. Deus te abençoe. Venha em nome de Jesus. Venha, venha. Deus te abençoe. Está fraco demais. Você pode fazer muito mais barulho para Jesus. Deus te abençoe. Aonde está a segunda pessoa? Venha, 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 venha. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Isso é precioso. Pode vir. As portas de salvação estão abertas. Ah, Jesus, venha até aquele encontro pessoal, sair da multidão, se destacar da multidão. Às vezes tudo que você precisa é ter esse momento pessoal de reconhecer Jesus, de aceitar Jesus, de deixar Ele mudar a sua história, transformar a sua vida. Tem mais alguém que precisa de salvação? Venha, venha, diga assim: Pai, nós te louvamos por essa manhã tão especial, te louvamos pelo privilégio que temos de estar na tua casa, de ouvir, de entender, Pai, como a tua palavra é perfeita, como tudo se conecta, de ouvir o teu plano de redenção, o maior plano de resgate de todos os tempos, sendo escrito diante dos nossos olhos. Nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque um dia, como Nicodemos, nós te vimos, nós te ouvimos, o nosso coração, Senhor, foi solo fértil para a tua palavra, e nós fomos até ti. Nós entendemos que estávamos espiritualmente mortos, distantes, o pecado havia nos separado, e só havia um caminho, Senhor. O caminho era a morte. Eu deveria morrer, eu deveria pagar o preço, mas não foi necessário, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se apresentou no meu lugar, levou os meus pecados, levou as minhas falhas, e agora, Pai, eu posso tomar posse de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.